Oi. Graça e paz, irmãos. Eu queria nesse momento fazer um desafio aos amados, à igreja, para a gente fazer um momento de oração em favor de portas abertas. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. E eu queria desafiar os irmãos, aqueles que têm orado. A irmã Socorro Caldas tem feito esse trabalho de divulgação de portas abertas nas terças-feiras, nas quintas-feiras. Ela é uma pessoa ávida, apaixonada e uma intercessora por esse trabalho. E eu gostaria de convidar aqui à frente, se você se sentir desafiado, os irmãos que têm orado por portas abertas. Eu queria convidar para vir até aqui à frente, para a gente fazer um momento de oração em favor dos nossos missionários, daqueles que estão nos campos missionários, que estão de alguma maneira vivendo ou passando por algum tipo de perseguição. Que nós sabemos, meus queridos, que isso é uma realidade. E eu queria nesse momento convidar os irmãos que têm orado por portas abertas a vir aqui à frente para a gente fazer um clamor. Sai do seu lugar, não se sinta intimidado, viu? Você que tem orado na sua casa, você que tem recebido aqueles papelzinhos que a irmã Socorro Caldas tem passado para você, vem aqui na frente. Pode vir. Olha só, nós ainda temos poucos intercessores, viu, irmãos? Se você é uma pessoa que tem orado por portas abertas, eu convido você a vir aqui à frente. Não se preocupe, eu não vou lhe constranger absolutamente com nada. A única coisa que eu vou pedir para você fazer, juntamente com todos, é fazermos uma oração, levantarmos um clamor nesse momento pela missão Portas Abertas. Você que nos visita, você que talvez não esteja entendendo o que significa isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se restringe, se resume apenas a esse lugar onde nós nos reunimos. A igreja do Senhor Jesus está espalhada por todo o mundo. Em todo o mundo existe, nesse momento, um missionário, um servo de Deus que está ali, em nome de Jesus, pregando o Evangelho de Cristo. E nossa responsabilidade como igreja são duas. A primeira é orar, é interceder, é fazermos com que as nossas orações cheguem até a presença do Senhor Jesus e de alguma forma Ele venha apaziguar a dor, o sofrimento desses irmãos. A segunda é investirmos financeiramente no sustento desses homens de Deus. Essas pessoas, elas saem pelo mundo e são sustentadas pelas igrejas. E eu sei que tem alguns irmãos que, de maneira individual, específica, mensalmente enviam ofertas para missões Portas Abertas. O pastor Isaac já falou aqui, você pode também ser uma pessoa que venha manter ou investir na vida de um missionário que esteja em algum lugar no mundo, vivendo talvez uma situação difícil, de perseguição. E o seu sustento vai ser essencial, importante para o desempenho do seu ministério. Tá certo? Nós vamos nesse momento orar, tá bom? Eu chamei aqui os irmãos que têm orado, mas agora eu gostaria de chamar aqui, desafiar aqueles irmãos que ainda não têm orado, mas que você, a partir de hoje, quer se tornar um intercessor. Alguém
que queira orar por portas abertas. E diga assim: eu vou ser um intercessor a partir de hoje. Eu quero ser o intercessor por portas abertas. Eu queria chamar você aqui à frente também. Você sabe o que significa um intercessor? Vocês sabem? O intercessor é aquele que se coloca na brecha em favor de uma causa, em favor de alguém, em favor de uma pessoa. Enquanto alguém, ou talvez um missionário, esteja lá na África ou lá na China nesse momento, sem sabermos qual seja a sua situação, nós podemos levantar um clamor pela vida dele lá, e Deus pode agir e intervir, porque Deus ouve as nossas orações. Então, nesse momento, nós vamos levantar um clamor, e eu queria que a igreja toda pudesse orar, que você não fique intimidado, mas ore do jeito que você achar melhor. Se você quiser orar em silêncio, ore. Se você quiser orar em voz alta, ore. Se você quer orar de joelho, ore. Se você quer orar sentado ou em pé, ore. Mas faça isso segundo aquilo que você esteja sentindo no seu coração nesse momento. Tá bom? Nós vamos começar esse clamor. O nosso desafio, o desafio de portas abertas, é orar pelos irmãos lá na Índia. Nós vamos orar pela igreja cristã que hoje está presente na Índia, que passa por muitas dificuldades, muitas lutas. Às vezes a gente ouve de igrejas que foram incendiadas lá na Índia. Isso é fato, irmãos, isso é realidade. Que Deus possa assim estar tocando nosso coração nesse momento. Vamos fazer esse clamor. Tá bom? Curva sua cabeça e vamos começar a orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santo é o teu nome, Senhor, nos céus e na terra. Nós temos a plena convicção, a plena certeza
de que o Senhor tem conduzido esses homens, essas mulheres a esses lugares. Nós temos plena convicção que é o Senhor que tem permitido que o teu evangelho chegue aos lugares mais distantes desse mundo. E eu sei que ali, Senhor, em muitos lugares, nesse momento, existem pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão arriscando suas vidas, Senhor, por pregar o teu evangelho. Eu sei que nesse momento, Senhor Deus, em algum lugar, existem homens e mulheres de Deus que estejam talvez presos por pregar o teu evangelho. Eu sei, Senhor Deus, que em algum lugar existem pessoas, Senhor Deus, que estejam talvez ameaçados de morte por pregar o teu evangelho. Mas nesse momento eu quero, juntamente com os meus irmãos aqui, Senhor, a igreja, a tua igreja reunida, nós queremos levantar um clamor para que o Senhor possa estar presente, agindo, atuando na vida desses irmãos. Coloque em seus corações, Senhor, assim como o Senhor colocou no coração do apóstolo Paulo, de Pedro, de Estevão e muitos outros, o desejo de continuar, que nada possa impedir, que nada venha fazer com que eles desistam de pregar o teu evangelho, que nada venha amedrontá-los, Senhor, mas que a tua boa mão venha abrir, Senhor Deus, as portas, remover as barreiras, retirar, Senhor Deus, tudo aquilo que esteja impedindo o teu evangelho de chegar a todo e qualquer coração. Eu quero te pedir que o Senhor leve o teu consolo, o teu conforto, assim como o Senhor naquela prisão levou ao apóstolo Paulo. Que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa trazer ao coração desses homens e mulheres o sentimento, o desejo de que aquilo que eles estão realizando é muito maior do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Eu te peço nesse momento, Senhor, também por nós. Perdoa a nossa negligência, Senhor. Perdoa a nossa falha, Senhor, a nossa falta. Porque temos falhado, temos sido falhos em relação a esses irmãos. Porque é nosso papel interceder e orar por eles. Não podemos abandoná-los, Senhor. Nós precisamos estar em oração constante, porque o inimigo, ele não cochila, ele não descansa. Eu quero te pedir também que o Senhor toque no nosso coração, para que venhamos ser também pessoas que venham contribuir, que venhamos tirar do nosso sustento, Senhor, que venhamos compartilhar o nosso sustento com esses homens e mulheres de Deus, porque eles precisam ser sustentados. E o Senhor nos convida, nos chama. Eu te peço, Senhor Deus, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa igreja possa ser uma igreja de intercessores, Senhor. Uma igreja que esteja voltada para Ti, para o Teu trono,
colocando vidas no teu altar, através das nossas orações. Nos abençoa hoje e sempre, Senhor. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, irmãos. Como os irmãos já viram, hoje é um domingo onde as igrejas se mobilizam para lembrarem que existe uma igreja perseguida. Que de fato a igreja, ela, dentro do seu histórico, sempre foi perseguida. E eu estava lendo ali um informativo a respeito da igreja na Índia. Amados, a Índia é um país de múltiplas religiões, mas a religião que predomina na Índia é o hinduísmo. E quem já estudou um pouco dessas religiões ficaria um pouco espantado diante das informações a respeito dessa religião. Dizem que 80% das pessoas que moram na Índia são hindus. O cristianismo representa uma pequena parcela. E os estados lá no hinduísmo, lá na Índia, eles são, vamos dizer assim, é permitido a cada estado tomar as suas decisões em relação às religiões. Alguns estados dizem que não deve haver uma religião específica do estado, mas na maioria dos estados na Índia, a religião oficial é o hinduísmo. E eles não aceitam e não permitem que o cristianismo seja implantado lá nesses estados. E aqueles que se levantam para seguir a Jesus Cristo, eles são tratados lá como a classe mais baixa, mais insignificante da sociedade, dentro da visão hinduísta. Há informações de que igrejas são queimadas na Índia, porque a perseguição é muito grande. Não só na Índia, mas em muitos outros países, como nós vimos aqui. E diante dessas informações, algumas pessoas podem estar se perguntando, né? Gente, eu moro e habito num país maravilhoso. Graças a Deus, porque eu estou residindo num país onde até o momento não vemos igrejas sendo queimadas, incendiadas, cristãos sendo mortos em praça pública, fuzilados. E aí a gente ouve de alguns irmãos dizer o seguinte: graças a Deus, somos privilegiados por morar em um país livre de perseguição. Graças a Deus. E eu estava pensando sobre isso quando me veio o desafio de falar sobre a igreja perseguida. E na minha mente, meus amados, veio a ideia: será que de fato eu posso afirmar que eu sou um privilegiado por residir num país onde não há esse tipo de perseguição? Será que isso é um privilégio?
Será que de fato isso é um privilégio? Eu não tenho essa certeza. Talvez daqui a alguns anos ou a muitos anos na frente a gente vai poder obter essa resposta. Mas não sei se é um privilégio residir num país onde não há esse tipo de perseguição. Quando a gente ouve perseguição, a gente sempre vê como algo ruim, e de fato é. Quando a gente ouve notícias de que cristãos foram mortos, queimados, fuzilados, isso dói o nosso coração. Traz tristeza, traz um sentimento, muitas vezes de revolta dentro de nós. Eu fui assistir recentemente o filme de Paulo, que estava passando no cinema, que conta o final da história de Paulo, quando ele já está preso em Roma. Eu acho impressionante ali o relato, a história, quando Paulo é avisado por muitos a respeito de que haviam pessoas que iriam prendê-lo e matá-lo, ou levá-lo para a prisão. Mas mesmo sabendo disso, mesmo as pessoas dizendo: Paulo, não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém, porque lá há uma tocaia, vão te pegar. Assim como fizeram com Estevão. Paulo continua decidido a ir para Jerusalém. O texto fala que por onde Paulo passava, pelas cidades em direção a Jerusalém, as pessoas choravam, porque sabiam que Jerusalém não era um lugar para Paulo ir, porque com certeza ele iria ser preso. E o filme mostra lá a dor e o sofrimento de muitos cristãos em Roma, principalmente depois que eles foram acusados de tocar fogo na cidade. Cristãos eram colocados como velas para clarear as ruas à noite. Eles incendiavam os cristãos no meio das ruas e diziam que ali eram velas acesas. Muitos eram levados para as arenas, onde leões devoravam famílias. E diante desse relato, alguns demonstravam ali um sentimento de revolta. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que puxar a espada, temos que lutar pelos nossos irmãos que estão sendo mortos, perseguidos. E Paulo, na prisão, dizia que aquelas pessoas precisavam somente de uma coisa: de amor. Como é possível demonstrar amor diante de uma situação, de uma circunstância tão dolorosa e tão difícil? Quando a gente ouve falar de perseguição, a gente esquece que a perseguição sempre esteve presente na vida de quem se propôs a obedecer a Deus. Jesus lembra a seus discípulos que a perseguição esteve presente no passado. Quando ele conversa com seus discípulos, ele diz em Mateus 5,12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. No Velho Testamento nós temos relatos de reis, sacerdotes, profetas, homens sendo perseguidos e mortos por seguirem a Deus.
O livro do profeta Jeremias talvez seja um dos livros mais dramáticos. Quem nunca leu o livro de Jeremias, eu desafio você a ler, a ver o sofrimento daquele profeta, a luta de Jeremias, a humilhação que ele passa, simplesmente por levar a mensagem de Deus. Os amigos de Daniel, que de alguma forma se colocaram ali numa posição contrária àquilo que o Estado determinava a respeito dos cidadãos que deveriam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Foram perseguidos, levados a uma fornalha acesa. Mas o anjo do Senhor livrou todos eles. Interessante que esse texto, em Mateus 5,12, Jesus exorta os discípulos a olharem a perseguição não apenas como um fator negativo. Ah, pastor, tem como olhar ou ver algo positivo na perseguição? Sim. Claro que sim. Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui o seguinte: vocês estão no mesmo caminho que grandes homens trilharam. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. O texto também diz que Jesus tenta levar uma palavra de consolo àqueles homens, dizendo: há uma recompensa que vos espera. Tudo que vocês estão fazendo não será em vão. Quando nós adiantamos a Bíblia e chegamos no Novo Testamento, nós vemos que Jesus foi o nosso maior exemplo de perseguição. Ele foi perseguido e morto injustamente por ensinar uma nova forma de viver. Jesus ensina uma nova forma de viver que incomoda os homens, as pessoas daquela época. E aí nós, os discípulos de Jesus, que se propõem a dar continuidade, a seguir aquilo que Jesus ensinou, o que esperar de nós? Ou o que esperar dos discípulos, dos apóstolos, ao começarem então a propagar, a vivenciar aquilo que Jesus ensinou? Claro que a perseguição estaria presente também na vida daqueles homens. Eu vejo, irmãos, a perseguição como o DNA da igreja, desde a sua origem. Porque desde a sua origem, a igreja ela foi perseguida. A Bíblia, lá em Atos capítulo 7, registra, por exemplo, a primeira pessoa que foi morta por seguir a Jesus Cristo. O relato está em Atos capítulo 7. Um homem chamado Estevão, um cidadão. A gente costuma dizer que foi o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 6, versículo 8, descreve, por exemplo, quem era Estevão? Quem era esse homem? E o versículo 8 diz o seguinte: Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão possuía o DNA de Jesus Cristo, e logo isso chamaria a atenção de muitas pessoas. Porque ao começar a vivenciar o seu chamado,
Estevão causou ali uma espécie de revolução, por onde quer que ele andasse. Estevão começou a incomodar algumas pessoas poderosas, alguns religiosos, e aquilo levou ele à prisão, a um julgamento e consequentemente a sua morte. Tudo foi forjado, inventado. Estevão foi morto por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse para vocês no início que habitar, por exemplo, num país onde não há perseguição, isso talvez não seja um privilégio. Porque sabe qual é a minha preocupação com uma igreja que não sofre perseguição? É que ela pode se acomodar e perder a sua essência, a sua identidade. Às vezes a gente fala e ouve dos irmãos: pastor, ser um crente lá no tempo da igreja de Atos era muito difícil, não era? Ser um crente lá na igreja de Atos era simplesmente estar vivo hoje e não saber se estaria vivo amanhã. Mas nós vemos que havia decisões em massa, pessoas se convertendo, se rendendo aos pés de Jesus. A ausência de perseguição, ela pode trazer no nosso coração e na vida da igreja secular, aliás, na vida da igreja contemporânea, a perca da sua essência, da sua identidade. Ela pode correr o risco de se tornar uma Laodiceia da vida. Para quem não conhece, a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas descritas lá no livro de Apocalipse, ela perde a sua capacidade de se tornar notada, de ser sentida pelas pessoas. E o anjo da igreja escreve dizendo: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O problema, meus amados, que nós corremos, o risco que nós corremos, da igreja que está num contexto que não há essa perseguição, é dela se tornar uma igreja como Laodiceia, uma igreja acomodada, onde as pessoas não vão mais perceber a igreja. Aquela história que você é um vizinho que mora numa rua, você é crente, seguidor de Jesus Cristo, mas ninguém sabe que você é crente. Você trabalha em uma repartição, mas ninguém sabe que você é crente naquela repartição. Você segue a Jesus Cristo. Você estuda em uma faculdade, mas ninguém sabe que você é cristão. Você sabe qual é o outro problema que nós podemos sofrer em um contexto onde não há perseguição? É que a igreja pode ser confundida com o mundo. A igreja pode se misturar e ela pode se tornar uma igreja morna. É interessante essa comparação do quente e o frio, né? Quando está frio, o que as pessoas fazem? Elas sentem o frio, não é verdade? Pegam um agasalho, uma roupa de frio. Quando está muito calor, as pessoas sentem também, não sentem? As pessoas vão tirar, vão se abanar. Mas quando não está nem quente nem frio, ninguém percebe, ninguém sente, ninguém se queixa, ninguém vai notar, ninguém vai perceber. A gente usa até um ditado, né? Nem fede nem cheira, né?
a igreja entra em conformidade com o mundo. E isso era o temor do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Não seja conforme esse mundo. Não tome a forma desse mundo. O comportamento, a maneira de viver, a forma de se vestir, por exemplo. E é interessante observar isso, que quem dita as regras, as normas, muitas vezes na sua vida e na minha vida, é o que vem de fora. A sua maneira de vestir, o corte de cabelo, a moda, né? Nós somos influenciados e somos levados e conduzidos. E muitas vezes estamos tomando a forma desse mundo. Sabe por quê? Porque a igreja se acomodou. Você não tem que provar para as pessoas que você é crente, é um seguidor de Jesus Cristo. Não há ninguém te proibindo. Não há ninguém, por exemplo, com uma arma apontada para você, questionando quem você é. Infelizmente, nós estamos vivendo num contexto confuso, onde a igreja hoje, meus amados, ela se confunde com muitas coisas, ela se parece com muitas coisas, menos com Jesus Cristo. Ela está criando uma identidade que não é bíblica. Porque o que eu vejo, por exemplo, de coisas, de acontecimentos no meio de igrejas, que não está num contexto bíblico, vocês não têm ideia. Estevão se tornou relevante, um homem cheio da graça, revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus, que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele se torna alguém relevante. É perceptível olhar para aquele homem e ver a diferença. Ele se torna alguém influente, alguém que chama a atenção, não para si, mas para Cristo, para os interesses de Deus. Quando nós ouvimos sobre cristãos perseguidos e mortos, o sentimento é de tristeza. Nós ficamos tristes, porque choramos com os que choram e nos alegramos com aqueles também que se alegram. Ninguém quer que um irmão nosso esteja vivendo em sofrimento. Nós não queremos isso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, vem o consolo em saber que a igreja ainda está presente na terra. Porque no dia em que a gente não houver mais notícias de que não há mais perseguição contra os cristãos do mundo, no dia que você ouvir essa notícia, é porque aconteceu duas coisas. A primeira, ou a igreja foi arrebatada, ela não está mais presente no mundo, ficam apenas aqueles que se dizem e achavam que era a igreja, e de fato não é. Ou então, os que se diziam igreja perderam a sua identidade, se misturaram.
não há mais como identificar a igreja. Porque hoje existe uma banalização a respeito do cristianismo. Ser cristão é uma coisa muito simples e fácil. Não há renúncia, não há desapego, não há mudança, não há transformação. Não há. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a perseguição também causava um fator positivo. Olha só o relato que está lá em Atos. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 8, do 1 ao 4. Esse relato fala ou conta o episódio que acontece após a morte de Estevão. O texto da palavra diz o seguinte: e Saulo estava ali. Para quem não conhece, Saulo é Paulo. Saulo antes de aceitar a Jesus Cristo. Depois que aceita Cristo, ele passa a ser chamado de Paulo. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Olha aqui, a igreja lamentando a morte do seu amado, do seu querido. E esse é o sentimento que nós temos quando ouvimos notícia falar de que há cristãos sendo perseguidos, maltratados, presos, mortos. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas olha só um fenômeno que aconteceu após a morte de Estevão, após Paulo ter intensificado a perseguição. O texto diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Veja que a morte de Estevão surtiu um efeito contrário aos que os seus algozes esperavam. Na tentativa de calar os cristãos, eles produziram um eco ainda maior, porque o eco estava apenas em Jerusalém. É como se você trancasse colocasse paredes aqui nesse lugar, fechasse todo esse lugar, e aqui começássemos então a emitir um som. Quem, com certeza, estivesse aqui dentro, iria ouvir esse som com nitidez. Mas talvez quem estivesse algumas quadras daqui não iria ouvir o que estava acontecendo aqui nesse lugar. Enquanto a igreja estava em Jerusalém, apenas aquelas pessoas ali de Jerusalém estavam ouvindo falar de Jesus Cristo. Mas quando Estevão morre, aquilo trouxe um despertar naqueles homens. Causado pela perseguição, eles se espalham, se tornam dispersos. E o texto diz que por onde aqueles homens passavam, eles anunciavam.
palavra, pregavam. O som preso agora estava presente nas vilas, nas ruas, nas cidades pequenas, em outras cidades, não só aqui no bairro Renascença, na cidade de Teresina, em Altos, em Parnaíba, nos outros estados, Ceará, Pernambuco, no Brasil, em outros países, na Colômbia, no Chile, no México, nos Estados Unidos, na China. A perseguição gerou a dispersação dos santos, e naquele momento ali, nós vemos que a igreja se espalha, e a palavra de Deus se espalha, como um vírus que se espalha. A perseguição desencadeou, ou descentralizou a igreja. E é interessante, quando eu olho para esse texto aqui, eu lembro de uma promessa que Jesus havia feito lá no início de Atos, no capítulo 1. Antes de subir ao céu, ele diz o seguinte, Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, quando você ouve que existem missionários na Coreia do Norte, por exemplo, que é um país fechado, não só para as religiões, mas a Coreia do Norte é um país fechado para o mundo, para tudo. Então, quando você ouve que existem cristãos na Coreia do Norte, você pode ficar pensando, o que esse louco está fazendo lá? Isso, meus amados, é o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, que o Evangelho seria pregado em todos os confins da terra. Nós não fomos enviados para lá, você não foi. Mas eu sei que pregar ou estar na Coreia do Norte como um cristão não é uma situação muito fácil. Sabe qual é o nosso papel aqui? Orar por esses irmãos, fazer com que as nossas orações cheguem até lá e contribuir. Com a morte de Estevão, surgiram outros milhares de Estevãos. Achavam que matando Estevão iriam resolver o problema, mas muitos outros Estevãos surgiram. Muitos outros se propagaram. Barnabé, Timóteo, Paulo, Pedro, Marcos, Lucas e tantos outros que surgiram, que se levantaram. Mate um cristão e outros 1000 surgirão. Eles brotavam, surgiam, mesmo em perseguição, mesmo em sofrimento, mesmo sabendo que poderiam ser mortos. Será que você teria tomado a decisão de seguir a Jesus Cristo se você vivesse num contexto de perseguição, onde a sua vida poderia ser levada, ser ceifada? Será que você estaria sentado em uma igreja cristã? Será que você participaria de uma igreja cristã na Índia, na China, na Coreia do Norte? Será que você seria membro dessa igreja? Ou será que você só é cristão porque no Brasil não há perseguição?
Porque no Brasil é mais fácil ser cristão, é mais cômodo. Será? A gente precisa responder isso, vocês sabiam? Existe uma passagem em Apocalipse que diz assim: ser fiel até o quê? Ser fiel a quem? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, queridos, será que nós seríamos capazes de morrer por Jesus Cristo? Você seria? Ou será que você apenas está brincando de ser um religioso, um crente, sei lá? Eu gosto de frequentar aquela igreja, eu acho bonito, eu acho legal. Ser cristão é muito mais do que isso. É como diz lá em Apocalipse, é ser capaz de ser fiel até a morte, em nome de Jesus Cristo. O texto diz que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. A perseguição encorajou outros, não causou temor, medo. Algumas pessoas com medo de alguns políticos aí, né? Eita, se fulano de tal for se tornar o presidente do Brasil, o que será? Algumas pessoas têm uns temores aí. O que ele vai fazer? A gente ouve assim: ah, pastor, está tendo isso, começou uma espécie de perseguição. Querem colocar algumas ideias, algumas coisas na vida dos nossos filhos, lá na escola, na faculdade. Começaram a fechar algumas igrejas, porque se a igreja não se adequar às normas do Estado, ela vai ser fechada. Se ela rejeitar algum tipo de pessoa, ela pode ser fechada. E às vezes eu vejo alguns irmãos espantados, com medo, amedrontados. Você precisa ir para a Coreia do Norte, para a Índia, para a gente realmente saber o que é realmente ser perseguido de verdade. A Bíblia diz que a perseguição encorajou outros, fez com que perseguidores se tornassem perseguidos, que foi o caso de Paulo. 1 Coríntios 15, 9: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Já aconteceu, por exemplo, de você encontrar uma pessoa, seu vizinho, na escola, no trabalho, alguém que tinha aversão a crente, aquela pessoa que não queria nem ouvir falar em crente perto dele, e de repente, passado algum tempo, você encontra aquela pessoa com a Bíblia debaixo do braço, agora crente. Você já passou por essa experiência? Paulo era o perseguidor da igreja, era o homem que amedrontava, que aterrorizava os cristãos. E veja o que Deus faz, né?
Um dia hoje de manhã, a gente estava ouvindo ali na escola bíblica, a irmã dizendo assim: pastor, as pessoas às vezes quando se convertem, né, o cara era ruim, matava, fazia isso, maltratava. Aí quando ele se converte, e aí as pessoas levantam aquela crítica, né? Aí quer dizer que ele matou, fez isso e agora é crente. Aí passa na cabeça de alguns que Jesus só quer chamar os bonzinhos, né? Os certinhos. Paulo era um assassino, irmão. O sangue de muitos cristãos estavam nas suas mãos. E o que é que Deus faz com esse homem? Transforma no maior pregador cristão que a história do cristianismo já. Deus, Ele quer esses que têm essa capacidade. Não importa o que ele fez, não importa o seu passado. E é interessante que Paulo não tinha um pingo de orgulho do seu passado. Quando ele falava da sua vida passada, ele falava com tristeza. Ele diz que ele era o pior de todos os apóstolos. Mas agora ele era um instrumento que Deus usava. Quando ouço os cristãos dizerem que estamos em uma situação confortável, por não sermos presos, torturados ou mortos, o sentimento é de preocupação. A igreja pode ficar acomodada, ela pode perder a sua identidade. Eu li num artigo que diz o seguinte, preste bem atenção: na sociedade contemporânea, os cristãos querem experimentar 3 P's. Poder, não é isso? A gente vê na igreja o irmão atrás do poder. Eu vou lá atrás daquela igreja porque aquela igreja tem poder. Eu quero ter uma vida de poder. Interessante que esse poder me parece que é um poder para se exaltar, Eu não gosto dessa expressão poder quando ela é associada ao indivíduo, à pessoa. Até mesmo as mulheres, viu, gente? Por mais que você não concorde comigo, mas o movimento feminista que diz que as mulheres têm que ser empoderadas, eu não concordo com esse termo. Eu acho que a utilização do poder é uma coisa muito perigosa. E nas mãos de uma pessoa que se acha poderosa ou poderoso, é muito perigoso. No cristianismo, nós não vemos essa coisa de empoderar o indivíduo. Nós não temos nenhum poder, e a Bíblia nos diz que todo poder vem de Deus, do alto. E esse poder, ele tem um objetivo. Quando diz em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis o poder ao descer sobre vós. Quem? Então sem o Espírito Santo tu não tem nada, tu não é nada. Com um objetivo claro, de pregar, de anunciar, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então as pessoas hoje estão atrás do poder, estão atrás do prazer. A gente quer viver uma vida de conforto. Isso eu não sou contra. Algumas pessoas trabalham para trazer conforto para a sua família, para os seus filhos. Mas às vezes, queridos, essa busca pelo conforto, pelo prazer, ela pode ser também muito perigosa. Porque enquanto eu estou tendo uma vida confortável, prazerosa, ou cheia de coisas prazerosas, e é claro que a gente associa essas coisas prazerosas às coisas materiais. Existem muitas outras pessoas que estão vivendo uma vida de desconforto, sem prazer. E nós não estamos dispostos a compartilhar com elas.
A sociedade contemporânea, os cristãos querem experimentar poder, prazer e prosperidade. É a palavra que se ouve dentro das igrejas. Poder, prazer e prosperidade. E aí existe aquela falsa mensagem, aquela falsa pregação de que prosperidade está apenas ligada às coisas materiais, aos bens, ao dinheiro. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, que faz um relato emocionado, dizendo que foi açoitado não sei quantas vezes, perseguido, apedrejado, castigado. Aí eu olho para a vida daquele homem e vejo, sabe o que é nele? Prosperidade. Será que tinha um homem mais próspero do que Paulo? Não tinha. Sabe por que Paulo era próspero? Porque os sentimentos e os desejos de Paulo não estavam ligados a nada desse mundo, a nada que ele possuía. Mas os sentimentos e os desejos de Paulo estavam ligados a coisa muito além. Essa prosperidade, ou essa falsa prosperidade que você ouve e que tem muita gente vendendo, tentando colocar na tua cabeça, é ilusão, é ilusória. A verdadeira prosperidade, ela se encontra em Deus, em Cristo Jesus. E onde Jesus está, a prosperidade também está. A vida abundante está. Independente do que você seja, do que você esteja, onde você esteja. Porque Paulo conseguia estar dentro de uma prisão, acorrentado, depois de açoitado, ele conseguia louvar e adorar a Deus. Se acontecer algo de ruim na sua vida, se você perdeu o seu emprego, se você perdeu o seu carro, sua casa, talvez você lamente por muitos dias, você murmure por muitos dias, você reclame com Deus por muitos dias. Mas quando eu olho no livro de Atos, eu vejo que os cristãos também queriam experimentar 3 P's. Petição. Uma igreja voltada para a oração. Uma igreja que ora, que está na presença de Deus constantemente. Constantemente. Uma igreja que ora sem cessar. O texto lá de Atos diz que eles estavam reunidos lá e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Eu entendo que perseverar é algo que você faz com esmero, com desejo, com dedicação, com esforço. Porque sabemos que se existe uma coisa, algo na vida de um crente, mais difícil dele fazer é orar. Ou reservar um tempo para orar. Porque tudo se levanta contra isso. Tudo. É ou não é verdade? Tudo se levanta contra isso. Mas a igreja de Atos estava envolvida. E os desejos daquela igreja eram também 3P: petição, pregação. Aquela igreja ali estava comprometida com a pregação do Evangelho, de anunciar o Evangelho, mesmo sabendo que cabeças poderiam rolar, que vidas poderiam ser levadas, tiradas, mas eles estavam anunciando, pregando o Evangelho, mesmo depois que ouviram a notícia, o relato de que o seu irmão Estevão havia sido morto a pedradas. Mas hoje, queridos, isso não é a realidade, felizmente. A igreja de Atos, ela buscava petição, pregação e
perseguição. Pastor, como é que eles buscavam perseguição? Porque à medida em que eles se identificavam, à medida em que eles se comprometiam com Jesus Cristo, à medida em que eles se pareciam mais com Jesus, eles atraíam a perseguição. Porque Jesus atraiu a perseguição por ser quem Ele era. Você quer ser perseguido? Basta você ser um cristão parecido com Jesus Cristo. Algum pode dizer, pois eu não quero ser perseguido. Pois talvez você esteja no lugar errado. Quando os discípulos disseram, mestre, eu quero te seguir, Jesus disse para eles, vocês serão perseguidos, vocês serão levados a tribunais, vocês serão mortos por causa do meu nome. Jesus deixou bem claro o preço que eles poderiam receber por seguir a Jesus Cristo. Portanto, queridos, a perseguição, por mais que ela cause em nós uma comoção, uma tristeza, a dor de ouvir relatos de que irmãos nossos, em algum lugar, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, e que de alguma maneira isso tem que gerar em nós um sentimento de dor e tristeza também, e um desejo ávido de orar, de interceder por esses irmãos. Não só isso, um desejo de contribuir, de ajudar financeiramente essas pessoas que são privadas de tantas coisas. Enquanto nós estamos correndo atrás de poder, prazer, conforto, existem pessoas nesse momento que estão precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda. E podemos ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu contribuo com missões desde quando eu me converti. Sempre fui um ofertante fiel a missões. Sempre fui. Enquanto eu viver, eu vou ser um ofertante fiel. Não só com o meu dízimo. Algumas pessoas acham que o fato de ele devolver o dízimo, ele já está fazendo tudo o que ele deveria fazer. Mas o nosso engajamento não é só com o dízimo, não. A vida desses missionários, desses homens e mulheres de Deus, é responsabilidade nossa, minha e sua. Nós somos os responsáveis. A Bíblia fala de uma igreja muito pobre, que eu soube notícias de que uma igreja em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, estava passando por situações difíceis. Imagine, uma igreja que estava sofrendo duras perseguições. Aquela igreja pobre, eles tiraram, o texto diz que tiraram até o que eles não tinham. Tiraram do que eles não tinham, para ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Já pensou, meus amados, se cada um de nós, eu olho aqui para tantas pessoas aqui, se cada um de nós fosse um ofertante, um contribuinte fiel à obra de Deus, eu fico a imaginar quantas pessoas, quantos missionários poderíamos estar enviando, ajudando. Você estaria sendo bênção na vida dessa pessoa.
é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Que a igreja, irmãos, que nós viemos despertar. Eu me vejo às vezes acomodado. Posso falar para você. Me sinto. Confesso para vocês. Porque eu sei que Deus quer que eu venha fazer muito mais, muito mais. E isso traz um sentimento, sabe de quê? De vergonha. De vergonha. Porque eu sei qual foi o propósito e o objetivo de Deus ter me chamado. E com certeza você também sabe qual foi o propósito, o objetivo de Deus ter chamado você também. A gente pode fazer muito mais. A gente pode fazer mais. Você pode fazer mais. Amém? Quantos podem dizer amém? Diga assim: eu posso fazer mais. Que Deus